E então o momento que muita gente esperava chegou. É hora de dar adeus a Che Dias. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Show da Polly. E hoje eu estou aqui, para trazer para vocês uma notícia relacionada ao universo, de Sex and the City e And Just Like That. Que basicamente, gente, a gente teve a confirmação, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, de que Sara Ramírez, ator não binário que fazia o papel de Che Dias, não vai mais participar da série. Sara Ramírez sofreu, uma demissão e não vai fazer parte da 3ª temporada. A gente já viu, gente, ano passado, que a série And Just Like That tinha sido renovada para uma 3ª temporada, que só vai ser lançada na HBO Max, lá em 2025. Então, basicamente, vai continuar aquela mesma estrutura, de lançamento, um ano sim, um ano não, que a gente já teve com And Just Like That, já que a 1ª temporada foi lançada em 2021 e a 2ª temporada só veio ser lançada, em 2023. Che Dias, gente, é um personagem, assim, que sempre esteve muito envolvido em polêmicas, e sempre também dividiu bastante a opinião dos fãs, Na verdade, eu acho que não é nem justo a gente dizer que dividiu. É mais fácil a gente dizer que realmente a maioria dos fãs, a maior parte dos fãs, acabou não gostando de Che Dias e não gostava nem um pouco, da participação e da existência desse personagem, na série e nesse universo de Sex and the City. E por causa disso, meio que as pessoas, elas estavam tendo uma, como é que posso dizer assim, uma reação positiva a essa notícia quando ela saiu primeiramente. Mas então, Sara Ramírez surgiu nas redes sociais sugerindo que essa demissão não tinha sido feita, por causas justas, mas sim tinha sido feita, porque ele estava se colocando a favor da Palestina nas redes sociais. A gente sabe, que atualmente está rolando esse grande conflito, entre Israel e Palestina. Na verdade, não é nem assim, atualmente que isso está rolando, Esse conflito ele já vem de muitos e muitos anos. Mas atualmente, é que esse conflito ele está tomando, assim, uma proporção muito grande na mídia, nas redes sociais, em Hollywood, enfim, porque as pessoas estão começando a se posicionar mais. Basicamente, o que a gente tem acontecendo, é que nos muitos anos em que dentro desse conflito a gente tinha Israel atacando a Palestina, muita gente não falava sobre isso, a mídia não falava direito sobre essas coisas, mas a partir do momento que a gente teve, a Palestina fazendo um contra-ataque para se defender, simplesmente começou nessa grande coisa, um bando de gente falando, a favor da Palestina, não sei o quê, e se criou toda uma polêmica, dentro das redes sociais por pessoas que ficavam a favor da Palestina e pessoas que ficavam a favor de Israel. E Sara Ramírez acabou, gente, sendo uma dessas pessoas da mídia, de Hollywood, que acabou utilizando as redes sociais para se fazer, e se colocar a favor da Palestina dentro desse conflito. Sempre falando, trazendo informações, compartilhando posts, enfim, e falando sempre, o seu próprio lado, a sua crença em relação a esse conflito que está acontecendo. Mas a gente sabe que em Hollywood, existe de fato uma certa predominância de pessoas que são a favor de Israel e que por causa disso, alguns talentos, que acabaram se colocando a favor da Palestina, infelizmente estão sofrendo consequências muito injustas. Recentemente, a gente teve um caso, que ficou bem polêmico, mas que eu acabei não comentando anteriormente aqui no canal, porque se eu não me engano, essa notícia saiu, foi lá em novembro, que foi exatamente o momento que eu comecei a não postar tanto vídeo no canal, Novembro e dezembro do ano passado foram 2 meses em que basicamente eu não lancei conteúdo nenhum aqui no canal. Então, eu não fiz vídeo sobre esse assunto, mas eu vou acabar falando um pouco aqui agora, porque é um assunto que tem a ver também com a franquia que eu gosto e que eu já falei a respeito aqui no canal, que é a questão, gente, da franquia Pânico. Ano passado saiu a notícia, de que a atriz Melissa Barrera, que ela estava sendo a atual protagonista da franquia Pânico, ela tinha participado de Pânico 5 e Pânico 6 no papel de Sam Carpenter, ela havia sido demitida de Pânico 7, por causa do seu apoio à Palestina que ela tinha prestado nas redes sociais. E isso foi uma coisa, gente, que causou um grande auê, porque eu acho que foi a primeira, assim, grande demissão, que rolou por causa dessa questão, desse conflito, e que a gente realmente viu uma franquia, assim, que é popular, que é famosa, e uma pessoa que estava ascendendo dessa franquia, simplesmente perdeu o emprego por causa disso. Eu acho que foi o primeiro grande choque que as pessoas começaram a ter e verem que, de fato, essa questão dessas pessoas estarem sofrendo consequências injustas era uma realidade muito grande em Hollywood. Acho que foi a primeira vez que todo mundo se deu conta disso, assim, vendo de fato na prática. A personagem da Melissa Barrera, que é a Sam Carpenter, ela estava sendo a protagonista dessa nova fase da franquia e todo mundo esperava, que essa nova fase da franquia fosse ser concluída, no formato de uma nova trilogia. Então, Pânico 5, 6 e 7. Todo mundo estava esperando que ela fosse ser a grande estrela de Pânico 7. E especialmente, gente, porque a personagem dela
tinha sofrido, sim, algumas críticas lá no primeiro filme que ela participou, né, que foi o 5º filme da franquia Pânico, lançado, se eu não me engano, foi em 2022, né, que depois de 2023 a gente teve o 6º filme. Mas então, esse próprio 6º filme, que eu acabo de dizer, né, lançado no ano passado, a personagem dela acabou crescendo muito, né, na visão do público, na visão da crítica também. Todo mundo estava apoiando bastante ela, todo mundo estava gostando muito do trabalho dela, então todo mundo estava muito ansioso para ver ela, né, no próximo capítulo dessa franquia, dessa história, como é que ia ser a jornada dessa personagem, Sam Carpenter, e de repente ela foi demitida e todo mundo ficou assim, em choque. Os próprios atores, né, vários deles, acabaram ficando a favor dela, e inclusive, né, a Jenna Ortega, que muita gente conhece, né, pelo papel de Wandinha, mas que ela também participa da franquia Pânico, né, fazendo o papel da Tara Carpenter, que é a irmã da Sam, né, a personagem da Melissa Barrera, ela também acabou decidindo não participar mais de Pânico 7. Então, basicamente, o motivo de eu estar trazendo essa história de Pânico 7 aqui pra vocês é pra gente ver que isso que a Sara Ramirez falou não é uma coisa que ela tirou assim, tirou da cartola, uma coisa aleatória que ela inventou da cabeça dela, é uma possibilidade real. Infelizmente é uma possibilidade real, porque esse conflito está fazendo várias pessoas em Hollywood, né, perderem seu emprego, perderem oportunidades, né, e serem blacklisted, que esse é o nome que eles falam, assim, né, como se fosse assim uma espécie de lista, né, uma lista assim de pessoas que não merecem mais trabalhar porque não tem, né, uma visão política, uma visão de mundo que está de acordo com as pessoas que têm muito poder dentro de Hollywood, né? Então eles basicamente vão colocando pessoas nessa listinha e dizendo assim: não dá oportunidade para essa pessoa, não deixe essa pessoa no seu filme, não deixe essa pessoa na sua série. E isso pode afetar, né, não só os atores, que são as pessoas que a gente tá vendo, né, que estão na frente da tela, mas também pode afetar pessoas nos bastidores, né? Então roteiristas, diretores, todo mundo que está se colocando a favor da Palestina está sofrendo esse risco de talvez perder o seu emprego. É uma coisa realmente muito injusta e eu acho que é importante que Sara Ramirez tenha falado sobre isso, né, e meio que trazido isso à tona e feito a gente questionar em relação à sua demissão, né, no caso aqui de And Just Like That. No entanto, né, apesar dessa preocupação que é muito real e que vale a pena ser discutida, também tem um outro lado aqui da moeda que a gente precisa reconhecer, né, e que basicamente assim, a gente teve isso também sendo falado na mídia, quando alguma pessoa que supostamente trabalha nos bastidores de And Just Like That acabou, né, enviando assim para jornais, sites de notícia norte-americanos, né, enfim, meio que um depoimento, né, anônimo, falando sobre toda essa questão da demissão de Sara Ramirez, né, da série And Just Like That. E basicamente o que essa pessoa estava falando era que Che Dias era um personagem que basicamente ninguém gostava. Era um personagem que a maior parte dos fãs, né, inclusive dos próprios críticos também, não estavam aprovando desde sua participação na primeira temporada de And Just Like That. E depois, com a segunda temporada, essas críticas continuaram. Então, basicamente, era um personagem que eles estavam dizendo assim que não tinha um rumo nessa série, não tinha uma trajetória para seguir, não tinha mais histórias para serem contadas. Uma coisa interessante, né, que também foi falada nesse depoimento, né, anônimo, é que a pessoa estava apontando o fato de que Che Dias era um personagem que tinha sido criado com a ideia de trazer representatividade, né, para uma minoria específica dentro do universo de Sex and the City, uma minoria que até então nunca tinha sido explorada, que era da comunidade de pessoas trans não binárias, né? Então isso estava sendo representado por Che Dias, mas Che Dias tinha sido um personagem que meio que foi tão ruim assim dentro da série, de acordo com o que essa pessoa está falando, que nem para representatividade funcionou, porque a própria comunidade que deveria se sentir representada não estava gostando do personagem e estava criticando bastante. Isso, inclusive, né, chegou a ser trabalhado dentro da própria série, né? A gente tem um episódio ali que eles usam da metalinguagem para colocar que Che Dias está fazendo uma série sobre ele mesmo, né? E dentro dessa série tem os episódios e as coisas, e se eu não me engano, Che Dias grava um piloto, né? E vai ter toda aquela coisa que vai ter um grupo que vai assistir esse piloto, que vai opinar. E aí dentro desse grupo de pessoas que vai opinar, tem uma pessoa não binária que está lá, que assiste e fala: nossa, mas isso aqui eu não gostei, esse personagem aqui é muito fraco, sabe, é muito genérico, tem umas coisas assim que são muito estereotipadas, não gostei desse personagem aqui dessa série, não achei essa série boa. E foi um episódio, né, que usou da multilinguagem, né, da metalinguagem, na verdade, nem multilinguagem, usou da metalinguagem para fazer a gente refletir sobre isso, né, e refletir sobre como estava sendo a aceitação de Che Dias pelo público. Então, de fato, gente, esse depoimento que essa pessoa que supostamente trabalha nos bastidores de And Just Like That deu, faz sentido. Porque não tem como a gente negar que Che Dias, de fato, é um personagem que não funcionou. Inclusive, né, eu aqui nos meus vídeos, eu já cheguei a falar também que eu não estava mais vendo rumo para Che Dias dentro dessa série. Eu lembro daí que eu acho que nos episódios... no penúltimo e no último episódio que eu lancei vídeo aqui semanalmente, né, nos 2 vídeos eu tinha falado que eu já não aguentava mais Che Dias nessa série. Especialmente porque, assim, além de ser um personagem que já era polêmico, que já desagradava as pessoas, era um personagem, assim, que meio que não faz mais sentido dentro da série. Porque quando a gente começou a ter Che Dias dentro da série,
Elo estava trabalhando com Carrie naquele podcast. Mas a gente já viu que Carrie não trabalha mais com podcast. Então essa relação de trabalho não existe mais. Aí outra trama que a gente tinha com Che, que fazia sentido continuar acontecendo na série, era do relacionamento com Miranda, que inclusive foi um plot assim que muita gente não gostou. Eu, por exemplo, não gostei. Mas a gente viu que esse relacionamento acabou, né? Miranda e Che se separaram na segunda temporada. Então a gente não tem mais a trama do trabalho e a gente não tem mais a trama do relacionamento. Qual é a trama relevante que Che Dias tem para continuar participando de Just Like That? Nenhuma. E existe uma coisa, né, gente, que eu também acho importante eu falar aqui em relação à minha opinião sobre Che Dias, né, em relação também a como as pessoas, de modo geral, estão reagindo a esse personagem dentro da série. Que eu acho que, assim, vocês sabem que eu sou uma das poucas pessoas aqui no Brasil, no YouTube, que tá fazendo conteúdo sobre And Just Like That. Né? Na verdade, no Brasil, até mesmo fora do YouTube e outras plataformas, a gente não vê muitas pessoas, né, comentando e interagindo sobre essa série. Óbvio que tem muita gente assistindo, porque a série é um sucesso na HBO Max, mas muitas pessoas, elas acabam vendo assim mais sozinhas na dela, tipo, assistem em casa e, enfim, elas não chegam na internet necessariamente para conversar sobre isso. Mas sempre que tem alguém conversando sobre isso na internet, nas poucas vezes em que alguém faz conteúdo sobre And Just Like That, você pode ver que, na maioria dos casos, as pessoas elas não estavam curtindo muito a série. A primeira temporada sofreu muitas críticas, a segunda, muita gente já estava concordando que estava melhorando, mas, de forma geral, já tinha, né, muita gente sendo até maldosa com a série. Às vezes eu até cheguei a falar aqui nos meus vídeos que eu achava que as pessoas eram um pouco injustas, que elas criticavam mais do que o normal. E eu, aqui nos meus conteúdos e nos meus vídeos que eu tenho feito sobre Just Like That desde 2021, né, eu tenho sido uma pessoa que sempre tem tentado, né, ser mais positiva em relação a essa série. Eu sempre vi, gente, desde o primeiro episódio, desde que eu comecei a fazer vídeos semanais aqui, né, quando a série tava no ar, que eu meio que tentava gostar da série, porque eu gosto das personagens, eu gosto desse universo, eu gosto dessa franquia, eu gosto, né, do pessoal que tá trabalhando nessa série, os diretores, os roteiristas, eu admiro essas pessoas, eu admiro todas as atrizes, fiquei feliz que todas elas voltaram, né, com exceção apenas da Kim Cattrall, que já é um outro drama também que a gente tem, né, com a personagem dela, de Samantha Jones, mas enfim, eu sempre tentei, desde o início, super apoiar essa série, mesmo quando tinha coisas que eu não gostava, eu sempre tentava olhar o lado positivo, olhar o lado bom, sabe, a cada erro que eles tinham, eu tentava apontar também um acerto para compensar, então eu sempre tentei, né, ter uma visão muito positiva sobre Just Like That, e vocês sabem que meus vídeos aqui, a maioria é defendendo Just Like That. E a razão de eu estar falando sobre isso é o quê? Que se eu sou uma pessoa que tá sempre passando pano para essa série, fazendo o possível para gostar da série e apontar os acertos da série, e mesmo assim eu não gostava de Che Dias, imagina o público comum que já não estava gostando da série como um todo. Sabe, o pessoal que já estava sendo mais cri-cri assim com a série. Ninguém, basicamente, gostava de Che Dias. Eu acho que se a gente fosse assim, fazer meio que uma linha assim de como as pessoas se sentem sobre esse personagem, eu acho que a gente teria um extremo que seria odeio esse personagem, e o outro extremo seria não me importo com a existência desse personagem. A gente tem isso aqui, né? É um extremo e outro. Não tem uma parte assim que é odeio e amo. Ninguém ama Che Dias. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, achei essa trama de Che aqui muito interessante, quero muito mais ver cenas dele no próximo episódio. Ninguém nunca ficava ansioso para ver mais cenas de Che Dias. Ninguém nunca fica ansioso, né, para entender a trama de Che Dias, o que é que vai acontecer, os relacionamentos, o trabalho. Ninguém nunca se interessou. Então, assim, eu acho super importante o que Sara Ramírez, né, o ator e por trás, né, desse personagem, falou na internet em relação a essa questão da Palestina, de Israel. De fato, é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos, né, e todo mundo ficar atento, porque tem sim pessoas em Hollywood que estão perdendo o emprego de forma injusta. Mas, na minha opinião, assim, na minha visão, eu não acho que esse caso aqui da série And Just Like That foi realmente uma coisa voltada a esse conflito. Eu não acho, gente. Eu acho que Che Dias realmente era um personagem que não fazia mais sentido voltar nessa série. E aí eu sinto, né, que Sara simplesmente acabou meio que misturando as coisas, né? Porque, de fato, é muito difícil, gente. Imagina você fazendo uma série, você é demitido da série, enfim. Todo mundo sabe, até no mundo real, se você tá trabalhando no emprego, você é demitido do emprego, isso é uma coisa muito triste. É a mesma coisa para quem trabalha em série, trabalha na televisão, trabalha no cinema, enfim. É muito triste a pessoa sofrer uma demissão. Então, óbvio que Sara Ramírez não ficou feliz com essa situação. E acabou, né, meio que misturando uma coisa com a outra, porque a gente sabe que todo esse caos está rolando agora em Hollywood, enfim. Mas eu acho que são duas problemáticas que não deveriam se misturar. Eu acho que a demissão de Che Dias, na minha visão, faz sentido, independente dessa questão política. E teve algumas pessoas na internet também que ficaram questionando, nossa, mas o pessoal odeia Che Dias desde o início. Se realmente essa demissão é por causa que ninguém gostava do personagem, então eles teriam demitido, né, da primeira temporada para a segunda. E, de fato, isso é algo que a gente precisa pensar também, é legal a gente ter na nossa mente. Mas eu acho também que, assim,
A série de And Just Like That, a gente vê muito claramente nos episódios, né, que o pessoal por trás da série, eles estão tentando dar o melhor deles. E que eles sempre estão tentando fazer algo melhor. A gente viu a primeira temporada e a segunda foi muito melhor. Vários errinhos que a primeira temporada tinha, a segunda melhorava. A segunda, ela tinha histórias melhores. Ela tinha, né, figurinos melhores, as roupas estavam mais bonitas, a série era mais divertida, né, as músicas da trilha sonora eram mais legais, né, o desenvolvimento assim, dos personagens, as coisas que estavam acontecendo, as referências ao passado. Tudo na segunda temporada ficou melhor do que a primeira temporada. Então a gente viu que eles tentaram melhorar. A própria trama de Che Dias, eu também acho que eles fizeram o possível para melhorar. Sabe, inclusive separando Che e Miranda, eu acho que eles estavam tentando ver formas de fazer Che Dias funcionar. Mas eles viram que Che Dias não funcionou, mesmo com essas mudanças. Então, do mesmo jeito que da primeira temporada para a segunda, né, eles tentaram corrigir erros, da segunda para a terceira, eles também vão tentar corrigir erros. E um desses erros, na visão deles, provavelmente é Che Dias, entendeu? Então, essa é a minha visão, mas eu também queria muito saber, gente, a visão de vocês, porque é um assunto que é delicado, que é polêmico, e eu quero muito saber o que é que vocês acham. Vocês acham realmente que essa demissão de Che Dias, né, é algo que foi puramente feito por causa da série mesmo, por ideias da série, ideias dos roteiristas, ou vocês acham, né, que tem essa questão desse conflito, né, de Israel e Palestina, vocês acham que isso influenciou ou não? Eu também quero saber, né, se algum de vocês vai sentir falta de Che Dias na próxima temporada. Eu sei que eu não vou sentir falta, né, e eu acho que a maioria de vocês também não vai sentir, mas eu tenho muita curiosidade, né, de saber a opinião diretamente de vocês, porque vai que alguém aqui surpreende a gente, né, fala no comentário alguma coisa positiva, que gostou bastante de Che Dias, que gostou das tramas, enfim. Eu queria muito saber, né, o que vocês acham. E basicamente é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa breve discussão aqui sobre esse assunto. Como eu já falei, eu acho que foi uma questão muito delicada, mas eu acho que a longo prazo, né, dentro da perspectiva da série And Just Like That em si, eu acho que essa foi uma decisão positiva, né? Eu acho que foi um acerto do pessoal que faz essa série, né? Minha opinião é essa. Mas é isso, né, gente? Deixo vocês por aqui. Até mais!